E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos gravando mais uma videoaula hoje sobre programação Delphi e hoje eu vou apresentar a vocês como que faz a conexão com um banco de dados, tá? Como que você chama os componentes do Delphi, né? Quais são os componentes utilizados e como que você faz a conexão com a base de dados que nós criamos na aula passada, tá? Para quem não assistiu, só entrar no nosso canal aí, Jason Thiago de Lara, por dentro da informática, você pode encontrar no YouTube. E fique à vontade aí para ver outros vídeos também, se vocês tiverem interesse. Beleza? Então, só acessar aí por dentro da informática no YouTube que vocês vão encontrar as videoaulas, tá? Só falando rapidinho aqui, eu também tenho uma página lá no Facebook por dentro da informática, você pode estar se inscrevendo lá, tá? Tanto página quanto grupo, tá? Você pode estar se inscrevendo e eu posto novas videoaulas lá, novidades, o pessoal que curtem e participam no grupo também deixam seus comentários, perguntas, sugestões, tá? Dúvidas, enfim. Vamos lá então, vamos começar. Tá, então na aula passada eu mostrei para vocês como que faz para criar um banco de dados, tá? Utilizando o IB Expert. Só para relembrar um pouco, nós criamos 3 tabelas, tá? País, estado e cidade. Cada uma contém uma chave primária, tá? E diferente do país, o estado e a cidade possuem uma chave estrangeira, certo? E nós criamos também as triggers e generators, beleza? Agora vamos aprender a acessar essa base de dados no Delphi, tá? Lembrando que eu estou utilizando o Firebird, tá? A versão do meu Firebird é 2.5. Você pode instalar aí até 2.0, 2.1, enfim. Você pode baixar lá no site. Tem também um vídeo explicando como instalar o Firebird. É muito simples de instalar, tá? Beleza? Então vamos lá. Para mim fazer a conexão com o banco de dados, por padrão, tá? Eu utilizo o Data Modeling. Deixa eu procurar ele aqui. Data Modeling. Cadê você, Data Modeling? Design Project. Deixa eu procurar ele aqui. Cadê? Há algum tempo que eu não crio um novo Data Model, então fica difícil de encontrar. Se eu não me engano é esse daqui, Remote Data Modeling. Não é esse. Espera aí, pessoal, deixa eu procurar aqui e eu já volto. Bom, agora eu encontrei aqui, tá? É lá em Delphi Projects, Delphi Files, tá? Eu só coloquei DA aqui e já apareceu o Data Model, beleza? Então, eu vou aqui em File, New, Other, Delphi Files e Data Modeling, tá? Dou um OK. O Delphi vai criar um Data Modeling para mim. Tá? Para que serve o Data Modeling? Geralmente, tá? É utilizado para fazer justamente a conexão com a base de dados. Você não precisa necessariamente utilizar um Data Modeling para isso, tá? Você pode conectar o banco de dados utilizando um formulário normal, tá? O formulário de cadastro do país, formulário de consulta, cidade, estado, país, enfim. Você pode estar utilizando lá também, tá? Mas a minha arquitetura ela é dessa maneira. Eu sempre utilizo dessa maneira o Data Module para fazer a conexão com o banco de dados, tá? Então, para começar aqui, eu preciso salvar esse Data Module, tá? Eu vou clicar aqui em Save. Vou dar um nome para ele, eu sempre coloco o DM, que é Data Module, tá? Salvou, beleza. Agora nós precisamos puxar aqui, acrescentar, na verdade, os componentes do banco de dados, tá? Eu utilizo o IB, deixa eu ver aqui,
database, aqui tá, do BDE, tá? T-Database, para fazer a conexão com Firebird, beleza? Outra coisa, utilizo também a Transaction. Deixa eu abrir aqui o Interbase, que se eu não me engano tem tudo ali. Aqui, Interbase, Table, Query e B-Database. É esse aqui, pessoal. Estou confundindo tudo aqui. É o IB Database, tá? É aqui nessa opção Interbase. Então você vem aqui em Tool Palette, tá? Se não aparecer o Tool Palette, você vem aqui em View. Tem o Tool Palette aqui para aparecer, tá? Você procura a opção Interbase, beleza? Tem o Standard que a gente costuma usar, o adicional também, enfim. Aqui você vai encontrar o tal do Interbase. No Interbase você vai ter o IB Database, tá? Aqui também você vai ter, deixa eu ver aqui, a Transaction que nós vamos precisar, e o IB Dataset também. E precisaremos também de um Data Source. Deixa eu ver se está aqui também. Acho que o Data Source é o único que não está aqui. É no Data Access, Data Source, tá? Já vou explicar, fiquem tranquilos que eu já vou explicar passo a passo como funciona cada um deles, tá? Primeiramente, o componente IB Database, tá? O que a gente precisa definir para ele? Aqui no Object Inspector, quando você seleciona o IB Database, você tem algumas propriedades para alterar, tá, desse componente. Uma delas é o name, que a gente vai determinar qual que é o nome desse componente, tá? Então aqui eu vou colocar banco, tá? Ele vai aparecer aqui banco, só para não deixar meio confuso aqui, B Transaction, B Dataset, B Database, enfim. Você define o nome que você quiser, tá? Não é o mesmo nome, não precisa necessariamente ser o mesmo nome do banco que você criou lá no IB Expert, tá? Do Firebird. Sem problema, você pode criar, colocar qualquer nome aqui, tá? Beleza. Database Name, aqui que vai o caminho do banco de dados, aquele que nós criamos na aula passada. Então, se eu pressionar aqui nos 3 pontinhos, ele vai pedir para mim selecionar a base de dados, tá? Eu salvei nesta pasta aqui. Como é Firebird, tá, pessoal? Ele salva como FDB. Nessa pasta aqui era para ter a nossa base .fdb, tá? Só que o Delphi ele abre por padrão o IB e GDB, tá? Você tem que colocar All Files aqui. Aí sim você vai abrir o banco de dados que foi criado na aula passada, beleza? Dou 2 cliques aqui, tá? Ele já me trouxe o caminho completo da base de dados. Feito isso, pessoal, eu vou clicar em Connect, tá? Vamos lá. Ele vai pedir o username e o password, tá? Só que é o seguinte, se nós deixar dessa maneira, tá? Se a gente deixar dessa maneira, sem configurar mais nada, toda hora que você conectar na base de dados, ele vai solicitar o usuário e senha, tá? Então, para que isso não aconteça mais, vou cancelar aqui. Você vem aqui, opa, deu erro porque a gente não informou, tá? Esse login point aqui, você desmarca ele, para ele não pedir mais usuário e senha. Você dá 2 cliques em cima do banco, tá? Ele vai abrir o Database Component Editor, beleza? Aqui agora é o que a gente vai fazer, vai setar o username e o password, tá? Então aqui é aquele username sysdba e no password é master key, tá? Senha padrão do Firebird. Aqui é o Win1252, que é o que a gente utilizou para criar a base na aula passada, tá? O login prompt a gente deixa desmarcado, beleza? E posso pressionar um teste aqui para ver se conecta, tá? Successful Connection. Então ele conectou com sucesso a base de dados, beleza? Dou um OK e volto aqui e mando ele conectar. Beleza, está conectado nessa base de dados. Bem simples, pessoal, bem tranquilo, tá? Agora vamos passar para a Transaction. A Transaction nada mais é, o nome já diz, né? Transação.
é o que faz a transação entre os comandos, tá? Entre a base de dados e o Delphi, tá? Então ele é responsável por dar o commit e o rollback. O commit ele salva ou dá um update na base, tá? Ele confirma a alteração ou a inserção na base, e o rollback ele desfaz o que foi feito no post, tá? Quando você posta, ele precisa dar um commit. Então a transaction faz esse processo pra gente, tá? Então na transaction eu vou mudar aqui o nome dela, vou deixar como trans, tá? Trans. E o default database eu preciso selecionar o nosso banco, tá? Que é o IB database aqui, beleza? Selecionei e cliquei em Active, beleza? Tá ativo, então a nossa transaction tá ligada com o nosso banco de dados. Fechou, não precisa fazer mais nada aqui, beleza? Agora vem as tabelas. Nós precisamos definir aqui as tabelas, tá? O componente utilizado para fazer para executar os SQLs insert, edit, ou update, na verdade, que aqui no Delphi ele é denominado como modify SQL, né? E o delete, para deletar um registro, tá? É esse camarada aqui que vai fazer o processo todo, certo? Você deixa previamente definido como que deve ser executado, tá? O comando, o SQL, e aí você só chama um desses comandos e ele vai fazer automaticamente para você, vai setar as informações, né, lá no nosso banco de dados, você vai dar um post nele e depois vai dar um commit na transação para salvar realmente os dados lá na base, beleza? Então aqui, esse componente, o que nós precisamos fazer? Definir com qual base ele vai trabalhar, tá? Aqui você pode trabalhar com várias bases, tá? Com vários bancos de dados. É só simplesmente copiar e colar esses componentes aqui e ir jogando para cá, renomeando eles, colocando os caminhos diferentes, tá? Selecionando o banco da transação para cada uma das transações que tiver, tá? E bem simples. Agora, por enquanto a gente vai trabalhar só com uma base de dados. Até hoje eu trabalhei só com uma, mas eu vou trabalhar com mais, dependendo do caso aí, da situação de vocês, tá? Então vamos lá. Aqui o nosso TIB dataset, tá? O que nós precisamos definir aqui? Já defini qual que é o banco de dados que ele vai trabalhar, tá? E agora a gente precisa definir o nome dele, tá? Eu uso como padrão, deixa eu pegar aqui o name, eu uso como padrão D7 país, tá? Eu sempre coloco D7, que é dataset, beleza? E daí o nome da nossa tabela, que é o país. Feito isso, eu clico com o botão direito, tem algumas opções aqui para nós, tá? Fields Editor, Dataset Editor, Execute, Edit SQL, tá? Enfim, vamos lá.